A DC Comics é sem dúvida uma das maiores e mais influentes editoras de quadrinhos do mundo. Fundada em 1934, a empresa foi uma das pioneiras na criação do que hoje conhecemos como gênero de super-heróis. Ao longo dos anos, a DC Comics passou por várias mudanças e evoluções, tanto em termos de narrativa quanto de adaptações. Neste vídeo, vamos listar algumas das HQs mais lidas e influentes da DC Comics, destacando o impacto que tiveram tanto na indústria quanto no público. Essas histórias não apenas moldaram os quadrinhos, mas também inspiraram gerações de fãs e criadores em todo o mundo. Nos anos 30, o jovem escritor Jerry Siegel se juntou ao talentoso artista Joe Shuster para criar uma história de ficção científica e aventura que no futuro mudaria o mundo dos quadrinhos para sempre. Embora ao longo de sua carreira eles tenham tido alguns fracassos, em 1938 foi lançado pela primeira vez Action Comics número 1, que se tornaria não só um marco para a DC Comics, mas para a história dos quadrinhos como um todo. Embora naquela época já existissem quadrinhos de heróis com dons sobrenaturais, Superman era diferente de todos eles, se tornando assim o primeiro super-herói da história, inaugurando também a era de ouro dos quadrinhos. A estreia do Superman definiu o gênero de super-heróis e estabeleceu os padrões para as histórias que viriam a seguir. Mais do que apenas um personagem, Superman se tornou um ícone cultural, representando a esperança, a justiça e o símbolo do heroísmo. O universo DC nos cinemas, ao longo de aproximadamente uma década, tem enfrentado mais desafios do que sucessos, com trocas de diretores, cancelamentos inesperados e reboots apressados. Essa constante incerteza, no entanto, não é novidade para a DC Comics, pois nos anos 80, a editora passou por uma crise semelhante em seus quadrinhos, levando à criação do evento Crise nas Infinitas Terras. Publicado entre 1985 e 1986, escrito por Marv Wolfman e desenhado por George Pérez, esse crossover foi uma resposta à complexidade do multiverso da DC, que se tornou bastante confuso ao longo das décadas. A história trouxe o Anti-Monitor, uma entidade cósmica com uma ameaça que poderia destruir todas as realidades. Heróis de diferentes universos se uniram para salvar a existência, resultando na morte de personagens icônicos e na reformulação de várias linhas do tempo e origens. Crise nas Infinitas Terras estabeleceu um novo padrão para eventos nos quadrinhos, influenciando grandes sagas futuras e sendo considerado não só a maior saga da Liga da Justiça, mas também uma das mais marcantes e influentes de todos os quadrinhos. Assim como demoliu uma casa para construir outra do zero, a DC precisou destruir seu multiverso para reestruturar seu universo narrativo. Criado em 1939 por Bob Kane e Bill Finger, Batman surgiu como um vigilante sombrio, inspirado pelas histórias de detetive noir e pelos filmes de monstros da época. Essa primeira versão enfrentava vilões com métodos que se aproximavam mais de um anti-herói do que de um herói tradicional. De 1950 a 1960, o Comics Code Authority buscava regular o conteúdo dos quadrinhos e torná-lo mais adequado para o público jovem. Batman foi transformado em um personagem mais leve, adequado ao gosto popular da época. Esse período, conhecido como a Era de Prata dos quadrinhos, trouxe um Batman mais colorido e menos ameaçador. A série de televisão dos anos 60, estrelada por Adam West, solidificou essa imagem, transformando Batman em uma piada de si mesmo, marcada por diálogos exagerados, vilões cartunescos e um tom humorístico que se distanciava radicalmente do vigilante sombrio de seus primeiros dias. Contudo, na década de 1970, houve um movimento para retornar às raízes sombrias do personagem. Roteiristas como Dennis O'Neil e artistas como Neil Adams começaram a reintroduzir o tom sombrio, focando em histórias mais sérias e realistas. Batman voltou a ser o maior detetive do mundo, enfrentando vilões em um ambiente urbano, denso e perigoso. Essa era de bronze dos quadrinhos teve o retorno de um Batman mais introspectivo, carregando consigo um peso psicológico mais profundo. Em 1986, veio o famoso quadrinho Batman, o Cavaleiro das Trevas. Nessa história, Frank Miller não apenas reinventou Batman, ele reconstruiu o personagem completamente. Frank Miller nos apresentou um Batman que questiona a própria moralidade e que caminha na linha tênue entre justiça e brutalidade. O Cavaleiro das Trevas trouxe à tona temas adultos e complexos, que até então raramente haviam sido explorados nos quadrinhos. A violência não era mais algo simples e direto, era um reflexo do desespero de uma sociedade em colapso e do próprio Batman.
Essa narrativa intensa e sombria redefiniu Batman para uma nova geração e marcou o início de uma era onde os quadrinhos começaram a ser vistos como uma forma de arte capaz de explorar os aspectos mais sombrios e complicados da natureza humana. A história também mergulhou profundamente na psique de Bruce Wayne, revelando as cicatrizes emocionais que o transformaram no Cavaleiro das Trevas. Na década de 80, as editoras já não limitavam tanto suas equipes criativas quanto ao conteúdo das HQs, especialmente após o enfraquecimento do Comic Code Authority. Nesse período, o escritor Alan Moore foi então escolhido pela DC Comics para revitalizar personagens esquecidos da falecida Charlton Comics. Ele apresentou um esboço baseado na premissa de Quem vigia os vigilantes, uma frase do poeta romano Juvenal. O editor Dick Giordano, no entanto, decidiu que seria melhor criar personagens novos, que seriam sátiras dos personagens da Charlton Comics. Alan Moore partiu da ideia de explorar o que poderia acontecer se seres superpoderosos realmente caminhassem sobre a Terra. Em 1987, foi publicada a graphic novel Watchmen, que desconstruiu o conceito tradicional de super-heróis, apresentando personagens falhos, moralmente ambíguos e profundamente humanos. Após seu lançamento, a história foi amplamente reconhecida como uma das obras mais aclamadas da história dos quadrinhos. Além disso, a revista abriu espaço para discussões filosóficas e abstratas, abordando temas como existencialismo, política mundial e violência urbana. No início dos anos 90, as vendas da revista do Superman estavam em declínio. O público estava mais interessado em temas mais violentos, como o Batman Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, e personagens como Wolverine e Justiceiro estavam em alta. Diante dessa situação, a equipe criativa da DC Comics se reuniu para discutir maneiras de reverter a situação. Em cada reunião, o roteirista Jerry Rudel costumava brincar dizendo que eles deveriam matar o Superman, o que tirava algumas risadas de seus colegas. Após um longo período de reuniões, a equipe decidiu que a solução seria fazer o Superman se casar com Lois Lane na edição 75 da revista do Superman. Casamentos são grandes eventos que atraem atenção, e isso poderia revitalizar o interesse pelo personagem. No entanto, esse plano foi descartado quando a presidente da DC Comics anunciou um acordo com a ABC para uma série do Superman, onde Lois e Clark se casariam. Para evitar a repetição do mesmo evento nas revistas e na TV, o casamento nos quadrinhos foi descartado. A DC Comics então decidiu usar a ideia de Jerry Rudel de matar o herói e deixou escapar rumores sobre a possível morte do personagem para medir a reação do público. Com a aprovação final para a trama, a equipe criativa precisava de um vilão digno para enfrentar o Superman. Dan Jurgens sugeriu criar um personagem inspirado no Hulk, que fosse um monstro gigante capaz de desafiar o Superman. Assim, o personagem Apocalipse foi desenvolvido, com base na frase Apocalipse para o Superman, que estava no mural das constantes reuniões da equipe. A edição que trazia a morte do Homem de Aço foi lançada em 1992 e vendeu mais de 3 milhões de cópias, fazendo com que a morte do personagem fosse anunciada em rádios, jornais e até mesmo programas de televisão. Por mais que o mundo estivesse interessado em anti-heróis e personagens com motivações sombrias, Superman era o ideal de ser admirado e buscado. E com sua morte, as pessoas perceberam que esse ideal estava sendo deixado para trás. A história explorou o legado do Superman e o impacto de sua ausência no universo DC. Embora o personagem tenha eventualmente retornado, a morte do Superman permanece uma das histórias mais icônicas e marcantes, destacando o poder emocional e simbólico que os super-heróis podem ter. Os anos 90 são lembrados com certa vergonha pelos fãs de quadrinhos, por terem sido um período complicado para os super-heróis. Na época, as grandes editoras passaram a tomar menos cuidado com as histórias e mergulharam em publicações cada vez mais rasas e apelativas. Na Marvel, esse período é marcado por títulos como X-Force, Homem de Ferro e Homem-Aranha, que passaram por fases com roteiros que priorizavam o estilo visual ao invés de uma profundidade narrativa. Esses títulos são frequentemente lembrados por suas histórias menos desenvolvidas e por seus visuais polêmicos, refletindo a tendência da indústria de priorizar o impacto visual sobre a qualidade narrativa. Nessa época, o renomado artista Alex Ross enviou a DC a proposta para uma história que lembrasse o verdadeiro papel dos heróis. Empolgada com a proposta, a editora chamou Mark Waid para desenvolver o roteiro, pois ele já havia revitalizado o Flash nos quadrinhos pós-crise. Publicado em 4 partes pela DC em 1996, o quadrinho se tornou um clássico absoluto da editora. A história se passa em um futuro distópico, onde os heróis tradicionais foram substituídos por uma nova geração de vigilantes, que com o tempo ficaram cada vez mais violentos e irresponsáveis. Este conflito entre a velha guarda e os novos heróis é uma metáfora poderosa para a crise que os quadrinhos enfrentavam nos anos 90, questionando o que realmente define um herói. A obra é celebrada não apenas pela crítica à superficialidade do gênero naquela época, mas também por restabelecer o significado do heroísmo como um ideal de esperança.
Premiada pela crítica e pelo público, a arte realista de Alex Ross, combinada com a narrativa épica de Mark Waid, fez desta uma das obras mais referenciadas da DC, abordando temas de poder, responsabilidade e redenção. Em 2011, o universo DC Comics havia passado por diversas crises e reformulações, mas mantinha uma continuidade relativamente coesa. No entanto, com o tempo, essa continuidade começou a se tornar cada vez mais complexa, acumulando uma bagagem que para novos leitores podia ser intimidante e desestimulante. A editora então decidiu que uma reformulação completa de sua linha principal era necessária para atrair novos leitores e ao mesmo tempo revitalizar seus personagens. Assim, em 2011 surgiu Flashpoint, um evento que prometia não apenas contar uma história fascinante, mas também redefinir todo o universo DC. A história traz a temática de como pequenas mudanças no passado podem ter impactos drásticos no presente e no futuro. A conclusão do Flashpoint levou diretamente ao reboot conhecido como os Novos 52, onde toda a linha de quadrinhos da DC foi iniciada com novos números 1. Este reboot foi uma tentativa de limpar a continuidade bagunçada da DC e criar uma entrada mais acessível para novos leitores, alterando a direção da DC Comics para uma nova geração. Em última análise, Flashpoint serviu como um ponto crucial na história da DC, redefinindo seu universo de maneira ousada e criando novas histórias que marcaram sua época. Desde a estreia do Superman até os eventos revolucionários como Crise nas Infinitas Terras e Flashpoint, a DC continua a moldar o gênero de super-heróis e a capturar a imaginação dos fãs ao redor do mundo. Essas histórias são um testemunho do poder dos quadrinhos em explorar temas complexos e contar histórias que ressoam profundamente com o público. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir e se inscrever para receber os próximos vídeos. Até mais. Opa, parada aí. Eu sei que você já quer sair desse vídeo, mas antes eu quero te apresentar, se você é fã de quadrinhos assim como eu, o blog Coleção Comics. Lá temos HQs de todas as editoras que você imaginar, inclusive Marvel Comics, DC Comics, Dark Horse, Image Comics e muitas outras. Você só basta ir na descrição desse vídeo, clicar lá no link e pode já acessar suas histórias em quadrinhos.